Nesta noite em que nós estamos reunidos neste culto de adoração ao nosso Deus, eu quero convidar os queridos irmãos e irmãs a fazerem uma reflexão nesta noite. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele prometeu que retornaria, mas ele deixou uma missão especial para a sua igreja, que somos nós, sermos testemunhas dele, como está escrito no versículo 8º do texto que acabamos de ler. Mas o que é testemunhar o nome de Jesus? Será que é irmos à frente da igreja e contar os feitos de Deus que acontecem em nossa vida e sobre aqueles que fazem parte da nossa família? Será que testemunhar é falar que a dor de cabeça passou após uma oração recebida? Será que testemunhar é falar que passou a dor nas costas após uma oração recebida em frente à igreja? Será que testemunhar tem a ver sobre a compra de um carro, de uma casa, um bom emprego, uma promoção no trabalho? Atualmente, nós vemos que há uma grande confusão sobre o que é testemunhar o nome de Jesus. Esse texto que foi lido também nos fala de um início desafiador para os apóstolos e para aqueles que presenciaram a ascensão de Jesus aos céus. Naquele momento, Jesus não estaria mais com eles. E Jesus ainda fez questão de permanecer 40 dias com eles, após a sua ressurreição, como está escrito no versículo 3º do texto que acabamos de ler. Agora, Jesus ele voltava para a morada celestial e deixou uma missão para cumprirmos, sermos uma testemunha dele. O livro de Atos é a continuidade do Evangelho de Lucas. É o livro que fala do cumprimento das palavras de Jesus que estão registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 19. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de Jesus subir aos céus, em vários momentos ele comeu e ensinou os discípulos. O ministério de Jesus, ele iniciou quando ele foi batizado por João, no Rio Jordão, e quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Agora, Jesus tinha encerrado seu ministério terreno. Agora era o momento dos apóstolos iniciarem os seus ministérios. Portanto, não importava a Jesus responder a perguntas dos apóstolos, mas eles começarem a testemunhar o seu nome, começando de Jerusalém. Os apóstolos ficaram com Jesus durante 3 anos, ouvindo seus ensinamentos e presenciaram os seus milagres. Agora, chegara o momento de anunciarem o que ouviram e viram. E uma das razões que vivemos neste mundo, cada um de nós, é para sermos testemunhas de Jesus. E uma testemunha fala daquilo que ela viu e ouviu diante de uma outra pessoa. Portanto, é necessário a igreja ter a consciência em testemunhar o nome de Jesus. Como igreja, cada um de nós temos que falar dos feitos de Jesus, precisamos falar do seu poder transformador e regenerador, precisamos falar das situações em que estávamos um dia e Jesus com o seu poder nos livrou. Precisamos falar de Jesus com entusiasmo, com alegria e vigor. Nós não fomos chamados por Jesus por acaso. Mateus capítulo 28, versículo 19, a ordem de Jesus para cada um de nós é: fazei discípulos de todas as nações. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, uma vez que fomos alcançados pela sua graça,
Nós também temos que pensar que nós temos que alcançar outras vidas para Jesus, não importa como. Por isso, Ele desejou fazer de cada um de nós, de uma maneira individual, sua testemunha. Não vimos Jesus como os apóstolos viram, mas não podemos negar aquilo que Jesus realizou e aquilo que Jesus ainda realiza em nossa vida através da fé que possuímos nele. Não podemos negar isto. E uma testemunha de Jesus não pode ficar olhando para as nuvens, esperando Jesus voltar. É claro que um dia Ele vai retornar neste mundo, mas a nossa vida não deve estar apenas focado na volta de Jesus. Temos que pensar que Jesus, ao subir aos céus, deixou tarefas para que a sua igreja, que somos nós, desempenhe na terra enquanto Ele não voltar. Ele deixou para cada um de nós a tarefa de anunciar o Evangelho, de falar que fora dele não há salvação. Portanto, Jesus espera que cada um de nós continuemos a missão que um dia Ele começou. Ele quer nos ver ativos num mundo que caminha para o caos a cada dia que se passa. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, Ele deseja, Ele espera que semeemos a Sua palavra por onde estivermos passando. E uma das coisas que nós temos que aprender é compartilharmos com as pessoas que gostamos e até com as pessoas que desconhecemos aquilo que Jesus pode realizar em nossa vida. Nós temos que quebrar barreiras, nós temos que nos aproximar das pessoas que conhecemos, que estão passando por problemas e dificuldades, e falar do Evangelho para elas. Se não compartilharmos a palavra de Deus, que tipo de cristãos estamos sendo? Que tipo de testemunhas estamos sendo? O que adianta guardar para nós de uma forma individual aquilo que nós ouvimos e aprendemos da palavra de Deus em nossa vida? Como ficam as outras pessoas que necessitam ouvir de Jesus? Como ficam? Vamos deixá-las se afundarem na vida a cada dia? É isso que nós vamos fazer? Podemos nos aproximar de cada uma delas, orar por elas, dar até uma Bíblia de presente para elas e falar daquilo que Jesus é capaz de realizar em nossa vida. Mas às vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, isto parece ser uma coisa de outro planeta. Isso parece ser a coisa mais difícil do mundo. E é uma coisa tão simples, tão simples. Às vezes temos a oportunidade de reunirmos alguns amigos, colegas, familiares para um momento de estudo da palavra de Deus, de oração, mas deixamos passar a oportunidade. E nós pensamos, hoje eu trabalhei o dia todo, eu não vejo a hora de chegar em casa, de sair deste trânsito, tomar um banho, jantar, descansar e dormir. E com isto, meus queridos irmãos e irmãs, as oportunidades passam. Os momentos bons de anunciarmos o Senhor Jesus Cristo passam. E quantas vezes deixamos a oportunidade de testemunharmos o nome de Jesus passar em branco? Precisamos também sermos testemunhas de Jesus com autoridade, com ousadia, com intrepidez no nosso dia a dia. Em Atos capítulo 4, do versículo 29 ao 31, certa vez, quando os apóstolos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, eles oraram para que Deus concedesse intrepidez para anunciarem o Evangelho,
no meio da perseguição. Hoje nós estamos neste culto, agradecendo a Deus porque no passado, o conselho desta amada igreja que nos acolhe nesta noite, o conselho da primeira IPI de São Paulo, teve a visão de plantar uma igreja na zona leste de São Paulo. E aí nasceu a IPI de Engenheiro Goulart. Com certeza, os irmãos que tinham este desejo no coração, oraram para que Deus abençoasse o pensamento deles. Já havia o propósito de Deus para que no bairro de Engenheiro Goulart houvesse uma igreja sua. E por isto, não é por acaso que hoje existe no bairro, na zona leste de São Paulo, Engenheiro Goulart, uma igreja que proclama e que fala do nome do Senhor Jesus. E eu também fiquei muito feliz em saber que o conselho desta igreja, que nos acolhe nesta noite, decidiu elaborar uma comissão para que uma nova igreja venha nascer em 2015. Esta visão missionária não pode cessar na vida da igreja, pois se um dia fomos alcançados pelo Evangelho, temos que alcançar também outras vidas. Nós não podemos perder esta consciência de expandirmos o Evangelho para que ele alcance pessoas que necessitam ouvi-lo, que necessitam ouvir de Jesus. O versículo 8º do texto que foi lido aponta para o ID. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Lucas capítulo 23, versículo 47 e 48, e João capítulo 20, o versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Meus queridos irmãos e irmãs, às vezes eu fico entristecido pela maneira que Jesus é proclamado em nossos dias. Hoje, Jesus é pregado como o mágico, aquele que soluciona todos os problemas, como aquele que resolve todas as dificuldades financeiras, como aquele que quer conceder bênçãos materiais. A mensagem do Evangelho é uma mensagem tão simples, tão simples. Jesus, ele quer salvar a humanidade de seus pecados. Somente Jesus pode mudar a vida das pessoas. Somente Jesus pode trazer uma vida diferente na vida das pessoas. Somente Jesus pode trazer a remissão dos pecados, a garantia da salvação e a garantia da vida eterna. Mas, para que as pessoas conheçam este Jesus, temos que possuir a intrepidez de anunciá-lo. E esta tarefa Jesus deixou para a igreja que somos nós. Nem anjo pode proclamar o Evangelho. Exatamente cada um de nós. No versículo 8º, Jesus também lhe disse aos apóstolos, antes de subir aos céus, e recebereis poder. A palavra poder no grego é dinamis. E esta palavra origina a palavra dinamite. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que aconteceria uma explosão espiritual nos corações dos apóstolos. E meu querido irmão, minha querida irmã, de fato, isto aconteceu. Algo explodiu em seus corações depois da descida do Espírito Santo sobre eles. Os apóstolos, os cristãos do primeiro século, passaram a testemunhar o nome de Jesus, mesmo sendo ameaçados pelo Sinédrio. Quando olhamos para os feitos dos apóstolos, notamos que eles espalharam o Evangelho pelo mundo conhecido daquela época.
E o ponto de partida foi Jerusalém, depois Judeia, Samaria e o mundo mediterrâneo daquela época. Agora, em pleno século 21, cabe a nós fazermos a nossa parte como igreja. Os apóstolos eram homens como nós, que tinham uma profunda fé em Jesus numa época de repleta perseguição. Quanto mais eram perseguidos, mais pregavam e anunciavam a palavra de Deus. Quanto mais eram perseguidos, iam de cidade em cidade, fazendo discípulos e falando de Jesus. Eles seguiram ao pé da letra as ordens de seu mestre, serem suas testemunhas. Versículo 14 do texto que foi lido diz que todos estes perseveravam unânimes na oração. Os apóstolos, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos, e também outros seguidores de Jesus. Eu fico pensando, amada igreja, como oravam? Qual era o teor, o conteúdo desta oração que faziam? Com certeza não era somente uma oração para eles mesmos. Eles oravam por uma finalidade, por um acontecimento que viria sobre a vida deles, que de fato aconteceu 8 dias depois, no dia de Pentecostes, conforme Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13. Qual tem sido a finalidade das nossas orações? Temos orado para que Deus nos conceda intrepidez para anunciar a sua palavra para aqueles que sabemos que necessitam ouvi-la. Temos feito isto. Deus me capacita, me ilumina, me qualifica, porque eu sei que aquela pessoa necessita ouvir do teu evangelho, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Será que temos orado para que Deus nos conceda a intrepidez? Temos orado ao Espírito Santo que Ele nos capacite? O que acontece conosco é que muitas vezes oramos somente para que Deus nos conceda benefícios. Esquecemos do próximo. Esquecemos de orar para que Deus nos conceda intrepidez, para sermos testemunhas fiéis dEle neste mundo em que nós estamos vivendo. A mensagem do amor de Jesus, de seu perdão, deve ser oferecida aos outros através do nosso testemunho e da nossa disposição em pregarmos os seus ensinamentos. E às vezes falta disposição. Às vezes nós somos bloqueados porque falta disposição. E são barreiras que existem em nossa frente que devem ser quebradas. Quantas pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, estão presas nos erros em que ela cometeu no passado e não conseguem se libertar. E nós temos que dizer para estas pessoas que Jesus perdoa os pecados que ela cometeu no passado, que Jesus quer conceder a ela uma nova vida. Quantas pessoas vivem aprisionadas em vícios, e nós temos que dizer para elas que Jesus pode libertá-las. O que podemos entender como confins da terra, que também está escrito no versículo 8, são as pessoas que estão na China, na Coreia, no Japão, na Nova Zelândia. Os confins da terra estão perto de nós. Todos nós temos a nossa Jerusalém como ponto de partida. Muitas vezes ficamos preocupados somente com a nossa vida, fixamos somente nos nossos problemas e esquecemos os confins da terra que estão ao nosso redor. Estes confins da terra podem ser um amigo, um conhecido, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso sobrinho, a nossa sobrinha, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó,
os nossos tios, as nossas tias, os nossos primos, as nossas primas e os filhos. E também pode ser aquela pessoa que encontramos por acaso, num ponto de ônibus, ou às vezes no metrô, que está chorando, ou numa clínica, ou num hospital. Amada igreja, Jesus espera de nós a continuidade de sua missão, que foi continuada pelos apóstolos. A verdadeira igreja de Jesus não pode se omitir, ela deve agir, ela deve fazer algo antes que o seu Senhor volte. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve testemunhar o seu nome, ela não pode ficar parada, ela não pode calar-se. Nós temos uma vida para vivermos nesta terra, mas não podemos vivê-la e ficarmos olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Eu quero concluir, amada igreja, dizendo que hoje é um dia de reflexão, de avaliação para todos nós. Hoje é um dia de deixarmos nossos problemas, os nossos pedidos de lado e pensarmos um pouco no nosso próximo, pensarmos um pouco naqueles que estão chorando neste momento. Às vezes nós sabemos que uma pessoa está passando por uma fase difícil hoje, neste momento, e nós, como testemunhas de Jesus, podemos fazer uma diferença na vida dela. O que nós estamos fazendo como cristãos? Hoje temos que pensar o seguinte: Jesus voltará, e então, o que eu estou fazendo antes dele voltar? Há um hino no nosso inário oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o inário Cantai Todos os Povos, o número 297, que traz o título "Que estou fazendo?". Ele foi escrito pelo saudoso reverendo João Dias de Araújo. E na primeira estrofe estão escritas as seguintes palavras: "Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão? Há muitas vidas sem salvação, mas Cristo veio para nos remir. O homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar." Temos que entender, de uma vez por todas, que o aprendizado da palavra de Deus não pode ficar conosco, não pode ser algo individualista. Jesus, ele não ensinou a palavra de Deus simplesmente para edificar, para fazer diferença na vida dos apóstolos, mas para que eles falassem daquilo que eles viram e ouviram. E os apóstolos cumpriram esta missão como testemunhas de Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 18 e 19, quando eles estavam diante do sinédrio, presos, eles disseram: "Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos." Que coragem! Que coragem! Falar isto no sinédrio. Eles poderiam ser mortos naquele exato momento, mas eles tinham coragem. E mais uma vez, eu quero dizer, estamos cumprindo a nossa missão como testemunhas de Jesus, ou nós estamos olhando para os céus, olhando para as nuvens, esperando Ele voltar e dizer: "Volta logo, Jesus, volta logo." Temos que estar com os nossos olhos fixos neste mundo, principalmente sobre aqueles que necessitam ouvir o Evangelho. Que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo nos conceda ousadia
intrepidez para testemunharmos e pregarmos o nome de Jesus neste mundo que tanto necessita conhecê-lo. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe. Amém.